no Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. E é isso aí, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo, depois de um longo período de férias, eis-me aqui novamente, nova temporada, novo cenário no La Dolce Villa, Vila Verde. E hoje eu estou com a Flávia Camargo, psicóloga, já esteve aqui conosco no programa, né? E também estamos com o Cássio. Ambos são psicólogos, a Flávia é psicóloga, especialista no trauma, né, Flávia? Você havia me dito, e também, e agora é a novidade, também eu quero que os dois se apresentem para vocês. Eu sou a Flávia, trabalho com psicologia há muitos anos, sou psicóloga do trauma e agora a gente está trazendo uma grande novidade para Avaré, que nós dois vamos apresentar, que é o Dr. Neurônio em Avaré, que consiste em várias coisas, mas hoje, relacionado ao Dr. Neurônio, a gente vai falar sobre uma técnica nova que chama neurofeedback. Neurofeedback? Isso. E os dois são especialistas, que eu estava percebendo, vocês dois vão trazer para cá. No que consiste essa técnica? Essa técnica é uma linha neurobiológica também, como as demais que eu trabalho, que trabalha com as 3 instâncias do cérebro, como vocês que acompanham recordam um pouquinho. A terapia verbal, ela trabalha só com a parte da superior aqui do cérebro, né, que é a parte racional, o neocórtex, a parte do meio que é o sistema límbico, que é o sentimento. Já essas linhas neurobiológicas, elas trabalham com os 3 cérebros, esses 2 que eu mencionei, e a parte do 3, que consiste no sistema nervoso autônomo. Ou seja, explica para o pessoal, para eles relembrarem um pouquinho, né, pessoal? Eu acho do bom falar. também. Terapia, quando você fala com o seu terapeuta, o profissional que você está, você trabalha uma parte do seu cérebro apenas. Duas. Terapia verbal, esta e os sentimentos. Tá. E aí, essas linhas neurobiológicas, elas trabalham as 3 instâncias, que são as partes das sensações também, que, na verdade, esse cérebro, ele chama, né, reptiliano, e que as pessoas conhecem, estão cada vez mais conhecendo, e está ligado ao sistema nervoso autônomo, ou seja, são linhas que a pessoa não precisa exatamente saber o que ela precisa trabalhar, porque muitas vezes não dá nem para saber, a gente só vê sintomas nas pessoas, e aí a gente vai ver a fundo que está, né, em traumas, que está nessa linha do cérebro do subconsciente. Então, o neurofeedback, ele é uma linha neurobiológica como as outras que eu já trabalhava, só que a novidade é que, tanto para a avaliação inicial, existe a parte dos eletrodos, que a gente coloca mesmo na cabeça dos pacientes. Nós vamos chegar nisso. Vamos inicialmente para eles entenderem. Só para vocês saberem. E aí as sessões também são feitas com esses eletrodos. Vou perguntar devagarzinho para eles entenderem. Sim, então vamos lá. Como é que funciona? Para quem é indicado, Cássio? Então, é uma técnica que não é invasiva, não tem contraindicação nenhuma. Então, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. E é recomendado basicamente para 3 grupos, né? Para quem quer aumentar o desempenho de uma forma geral, então, hoje em dia é muito utilizado por atletas, inclusive na Copa do Mundo, vários times utilizaram. E também no tratamento de qualquer tipo de transtorno, né? Um pouco mais adiante a gente volta e fala detalhadamente. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Eu estava olhando aqui o que vocês tinham me dito e eu fui pesquisar, gente, isso chama-se treino. Mas vamos supor, um treino, né? O paciente, seja lá qual o problema, ou a melhora que ele quer ter, o desempenho melhor que ele queira ter, eles vão até vocês. E é o mesmo treino que eu vou ter, que a produção vai ter, como é que é? Então, no primeiro momento a gente tem a escuta, né, para saber qual é a queixa, qual é o objetivo, mas o primeiro momento é o que a gente faz na primeira sessão, é o mapeamento cerebral. Então, protocolo, digamos assim? Depois a gente gera, a partir do mapeamento, da avaliação, que é o mapeamento, a gente gera um protocolo de treinamento, como você falou. E como ela começou a falar do eletrodo, então o paciente chega, ele senta numa poltrona, ele pode ficar relaxado, não precisa pensar em nada, e a gente coloca, então, um eletrodo na cabeça do paciente para poder medir a intensidade dos sinais elétricos em determinadas regiões do cérebro, né? Porque cada região está relacionada com uma função. Então, você
medindo a intensidade, você pode deixar padrões disfuncionais e trabalhar em cima disso. Então, no primeiro momento, tem a entrevista com a queixa, porém, a pessoa às vezes chega com uma queixa e lá a gente descobre que existe uma outra coisa. Ela não precisa necessariamente saber o problema. Eu posso ir lá sem saber. Eu vou até vocês, procuro vocês para uma melhoria. Pode também. Pode. Você pode não ter nenhum transtorno, simplesmente quer melhorar. Então, por exemplo, como você perguntou para que é indicado, muitas pessoas, por exemplo, que estão estudando, querem aumentar o foco, a capacidade de concentração, capacidade de aprendizado, memória. Então, isso também é trabalhado. Agora, se uma pessoa tem um quadro de ansiedade, de depressão, qualquer transtorno de linguagem, de aprendizado, um transtorno alimentar... Trocando em miúdos no final, a gente estava pesquisando isso quando eu procurei os dois para trazê-los aqui, é que não é só problema. Vamos supor que você aí quer passar num concurso, o seu filho tem um vestibular para fazer, está reiterando cursinhos e não consegue, ou seja, você vai melhorar a sua cognição. Não é um problema. Digamos que vocês não tenham um problema. É isso aí, gente. Não é só para problema. É para nós nos auto-melhorarmos. Com certeza. E, assim, é uma coisa que é concreta, porque a gente pode ver o programa, né, que é ligado no amplificador, ele mostra em gráficos como você está em determinado momento e a evolução durante o tratamento. Então, não fica aquela coisa abstrata, né, de uma terapia verbal, de que acha que está melhorando ou não. A gente vê o resultado ali, conforme a gente vai trabalhando. Cássio, eu dei uma olhada e falei assim, eles tinham dito que essa ciência, né, isso aí que está aí para vocês, é uma ciência, né, não é um achismo, não é abstrato. É como, gente, é como olhar seu cérebro em um espelho. A sua cabeça vai para uma máquina onde toda ela vai ser passada num monitor. Vocês entendem o que é isso? É muito bacana, eu adorei isso daí. E não só para isso, né, para os problemas como paralisia cerebral também tem, não tem? Autismo. Como é que isso trabalha? Como é que atua, Flávia? Então, mediante essa avaliação, como a gente vê toda a parte do cérebro, né, como um todo mesmo. Então, em 3D dá para perceber exatamente as áreas que precisam ser trabalhadas. Então, por isso que é importante, né? Às vezes a pessoa vai buscar por alguma queixa e mesmo nessas linhas neurobiológicas eu já conseguia ver que era uma outra coisa. A pessoa até achava que estava simplesmente ansiosa ou com uma tristeza pontual. E aí a gente começa a trabalhar o cérebro e vê que são coisas muito inconscientes mesmo. Mas no outro programa que a Flávia foi, ela tinha me dito que algumas pessoas não querem trabalhar umas coisas sofridas nelas. É assim? Como é que ela vai fazer agora? Exatamente. Aí é até melhor nesse contexto do neurofeedback, porque a pessoa precisa ir até o consultório e levar o cérebro dela. É isso que ela precisa fazer. Ela leva a cabeça dela, entrega na bandeja. Aí o trabalho é realmente feito todo no consultório e através dessa avaliação realmente é medido tudo. Então, por exemplo, casos de autista, né? A criança, então, ou geralmente até o adulto, mas geralmente quem procura, né, são os pais de autismo. Os responsáveis, né? E aí, simplesmente a criança vai ser dessa forma. A gente vai colocar os eletrodos na cabeça dele e ele vai ficar na frente de uma TV. Essa TV vai aparecer vários vídeos. Então, a criança então assiste vídeos ou jogos de videogame, sempre vídeos elucidativos, lúdicos, para criança e para adultos, os temas que o adulto também gosta. Então, é totalmente personalizado. E aí, mediante essa avaliação inicial, é que a gente vê o protocolo específico do que precisa ser feito. Quer falar um pouquinho dessa parte do protocolo? Sim, é bom, Cássio. A parte que você falou agora sobre a facilidade de trabalhar com essas linhas neurobiológicas, porque a terapia verbal tem a coisa da resistência, né? E o nosso trabalho não encontra essa dificuldade justamente porque ele vai direto no inconsciente, né? O cérebro, como você falou do espelho, o neurofeedback ele dá esse espelho para o cérebro e ele automaticamente reage. Então, a gente calcula os sinais elétricos, a gente mede através de ondas que a gente chama de beta, teta, pode ser alfa, pode ser gama. E dependendo do nível, né, da intensidade, é que a gente vai classificar uma onda como disfuncional ou não. Então, por exemplo, uma região ligada à atenção, a gente faz um mapeamento e constata que existe uma onda muito lenta, então a pessoa tem um problema de atenção. E a partir do mapeamento a gente gera um protocolo no sentido de fazer com que o cérebro desenvolva ondas mais, novas conexões, né? O que a gente chama de plasticidade neuronal, e dessa forma aumentar as conexões e a atividade elétrica do cérebro.
buscando sempre um equilíbrio, porque o organismo, o corpo em si, né, ele sempre busca a autorregulação. Por exemplo, se está muito calor, a gente não precisa nem ter consciência, como você estava falando, é inconsciente. O cérebro, o corpo, ele reconhece que está quente e ele começa a suar para poder equilibrar. Se autopreserva, né? Então o cérebro humano. também é a mesma coisa. Se a gente dá um sinal para ele identificar que naquele determinado momento ele está emitindo uma determinada onda e depois a gente mostra uma outra diferente, ele vai buscar equilibrar essas duas ondas. E é assim que funciona o treinamento. Então, o espelho é esse estímulo, que pode ser, como ela falou, na televisão, um estímulo visual ou um estímulo auditivo, que a gente coloca um fone, ele pode ser uma música, um sinal. Quando determinada onda é emitida, um sinal no mesmo momento é emitido. Então, o cérebro capta e aí ele começa a buscar o equilíbrio entre as ondas. Então, olha que bacana, porque você não promove a sua melhora ou não. Não tem como, eu vou em vocês, eu vou num profissional, eu vou falar só o que eu quero. Eu consigo me autopreservar, o cérebro não. Vai aparecer tudinho, né? Não tem como. Perfeito, é exatamente isso. Eu achei maravilhoso. Eu gostaria de dar um exemplo, então, por exemplo, né? Se o paciente vai até o consultório e fala, eu quero fazer uma avaliação, eu não sei como está o meu cérebro, porque a gente não tem essa noção mesmo, não tem como a gente, por mais autoconhecimento que tenha, não tem como sabermos as funções, elas estão adequadas ou não. Então, dá um exemplo. Então, a gente faz um mapeamento e identifica que tem muitas ondas alfa na parte frontal do cérebro. O que são ondas alfa? As ondas, elas são eletromagnéticas, né? E faz toda a parte das conexões do cérebro. Então, é de acordo com essas ondas que cada função vai sendo desenvolvida, né? De acordo com tem a parte da linguagem, tem a parte motora, tem a parte da razão, tem a parte das emoções e memória, foco. Então, todas essas ondas, elas precisam estar adequadas. Então, quando um bebê nasce, é determinado tipo de onda que é maior no nosso cérebro. Depois, conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, são outras ondas que são as prioritárias. E não nos que condicionando, né, ao Sim. meio. Então, elas ficam diferentes mesmo, Sim, né? e aí, por exemplo, então, se esse paciente, a gente encontra muita onda alfa no neocórtex, que é a parte de raciocínio, ela vai apresentar dificuldade de um monte de coisa, de atenção, de foco, memória, concentração, porque o ideal são essas ondas alfas estarem na parte de trás do cérebro, a parte occipital. Então, é assim que a gente vai vendo o que está adequado e o que não está adequado e vai montando um protocolo individualizado, é 100% individualizado, desde o momento em que o paciente entra até os protocolos de treinamento, tudo é totalmente personalizado. Porque cada um é um no universo, não é assim? Em sendo assim, obviamente que o tratamento será uno, singular para todos nós. E desta maneira nós terminamos o primeiro bloco para no próximo contarmos um pouquinho mais para vocês, inclusive sobre efeitos colaterais, como é que é o maquinário, precisa raspar a cabeça e tudo mais. Tá bom, gente? Daqui a pouco.